Fala, gente. Hoje eu vim falar sobre a questão do tempo, como é importante a gente dedicar o tempo nas coisas mais importantes, como nossos estudos, nossos trabalhos, e eh, principalmente dedicar mais tempo naquilo que nos engrandece como pessoa, serve para o nosso desenvolvimento, seja pessoal, seja profissional, seja financeiro, principalmente, né? E dedicar menos tempo àquilo que muitas vezes serve só para nos distrair. Como, por exemplo, as horas de celular que a gente perde, as nossas séries e filmes que muitas vezes a gente dedica muito tempo. A gente quer maratonar série, a gente quer maratonar filme a noite toda, e no final isso acaba mais prejudicando a gente do que de fato ajudando. Então, esse vídeo serve extremamente para falar sobre isso, assim, cara. Sobre muitas vezes a gente pensar que tem tempo para tudo na nossa vida, assim, no nosso dia a dia, tempo assim, tipo, para fazer tudo, assim, e no final as pessoas querem dedicar muito tempo para as distrações e também muito tempo para as coisas que são necessárias. Só que no final não funciona assim. A gente tem que dedicar tempo. Se a gente quer dedicar mais tempo em alguma coisa, a gente vai ter que dedicar menos tempo em outra. Então se trata disso, assim, que as pessoas têm que se desligar dessa ilusão, assim, de que podem dedicar muito tempo para as distrações e muito tempo para as coisas que são importantes, na nossa vida. E esse é um fator que é necessário ser falado, porque nos dias de hoje as pessoas estão nessa extrema, no caso, as pessoas estão extremamente afundadas nesse problema, no caso, da má administração de tempo, as pessoas estão perdendo muito tempo, porque, porque uma coisa que eu falo é que a nossa maior arma perante tudo na nossa vida é o nosso tempo. É o tempo que a gente tem para dedicar em alguma coisa, para realmente fazer aquilo funcionar e no final os resultados vão realmente voltar para nós. Isso é um fato. Se a gente quer se a gente quer ter resultado em algo, a gente precisa dedicar tempo em algo. Tudo na nossa vida funciona assim. Todas as coisas que a gente faz e que a gente quer ter resultado em alguma coisa, a gente vai precisar de tempo. E quanto mais tempo a gente dedica em algo, mais resultado ele vai prover pra gente, entendeu? Então, nesse caso, é de extrema importância assim, que as pessoas comecem a ter essa noção de que é necessário administrar o tempo, no sentido assim da gente ter a nossa organização do dia a dia, que a gente tem que saber como deve se organizar, como a gente deve priorizar as coisas mais importantes sobre aquelas que são menos importantes, saber tudo que tem que fazer no dia e como isso é algo extremamente importante, não só para a gente melhorar a eficiência que a gente tem em determinada área, mas como também para a gente construir mais disciplina na nossa vida, para a gente ter mais organização dos nossos objetivos, mais foco, mais disciplina, para realmente fazer tudo que a gente quer no nosso dia a dia e de forma que seja que vale a pena, entende? Porque muitas vezes as pessoas acham que tem tempo para tudo, tem tempo assim, tipo, realmente eu não nego que a gente tem muito tempo no dia, mas se a gente não souber administrar, a gente vai acabar perdendo muito tempo, no caso, no dia todo, entende? Porque a gente tem 12 horas, tipo, o nosso dia tem 12 horas, tempo de sobra. Mas se a gente não se organiza, se a gente não administra esse tempo direito, é inevitável que a gente possa perder algumas horas, seja com procrastinação, seja não fazendo nada, ou perdendo tempo com alguma coisa que de fato a gente sabe que poderia estar investindo o tempo que a gente está dedicando àquela coisa em outra coisa que é mais importante, entende? Esse é um fato assim, esse é um fator que eu realmente queria chegar aqui com vocês, porque tem uma dica que eu dou para basicamente todas as pessoas e como ela é necessária para você construir de fato esse pontapé para disciplina, para organização no seu dia a dia. E nesse caso, uma coisa que eu sugiro a todas as pessoas é que elas tenham uma agenda. Gente, cara, a agenda pode salvar a sua vida, a, porque com ela, ao longo desse ano, eu percebi que a organização no nosso dia a dia, a nossa organização de tempo, é algo de extrema importância. Nesse caso, uma coisa que eu notei, utilizando, assim, escrevendo todos os dias, tudo que eu tinha que fazer, eu percebi que a minha disciplina e a minha organização melhoraram 100%. Literalmente, assim, você acorda, você escreve tudo que você tem que fazer no dia, quanto tempo você vai ter que dedicar a tudo isso. E no final acabou servindo muito bem. Eu percebi que eu tinha muito tempo para de fato realizar tudo, porque de fato
antes, como eu tinha muito problema de organização, eu acabava achando que eu não tinha tempo para nada. Mas no final, eu tinha muito tempo. Só que o negócio é que, como eu não sabia organizar, fazer, no caso, as coisas, tipo, realmente organizar os meus horários, eu acabava perdendo muito tempo e no final realmente não progredia em nada porque eu não dedicava de forma certa, entende? Eu não me organizava de forma certa e isso acabou afetando tanto os meus estudos, que eu estava na época do colégio, né, o terceiro ano, que é algo de extrema importância, eu não conseguia me organizar nos estudos, eu estava sempre cansado, eu estava sempre não sabendo por que isso estava acontecendo, porque eu estava tão cansado, mas no final era porque eu não estava me organizando, entende? Porque eu dormia mal, eu não dedicava tempo nas coisas que eram de extrema importância, por exemplo, descanso, eu não dormia quase nada, eu queria dedicar muito tempo aos estudos, mas no final eu acabava esquecendo de quanto o sono, o descanso eram de extrema importância e acabava perdendo muito tempo. Isso é fato, porque no final eu estudava muito, mas no final não absorvia quase nada. E isso era extremamente prejudicial para mim, entende? Então, essa é a minha primeira dica, que eu já dou para cada um de vocês, que se vocês realmente querem ter um pontapé inicial na organização de vocês, na vida de vocês, cara, eu aconselho de primeira que vocês comprem uma agenda, porque a agenda, você escrevendo todas as manhãs, assim, tudo que você tem que fazer, tendo essa prática de escrever para tanto organizar os seus pensamentos, as suas ideias, como tudo que você tem que fazer, os seus compromissos no dia a dia, é algo que, no caso, vai te impulsionar para frente. Porque quanto mais você tiver essa prática da organização, você no final vai acabar se sentindo, você vai no final vai acabar tendo mais foco, mais disciplina e principalmente você não vai se sentir tão ansioso quanto você se sentiria se não tivesse organizado, porque eu falo abertamente, desorganização pode sim causar ansiedade, porque eu mesmo assim eu era muito ansioso no quesito assim das coisas que eu tinha que fazer. Caramba, o que eu tenho que fazer? Hoje eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, tô muito nervoso e tal. E etc. É uma coisa bem normal que eu vejo no dia de hoje. E isso se devia pelo fato de que eu não tinha organização nenhuma. E isso acabou me prejudicando muito. Então gente, é, principalmente esse vídeo a gente veio falar assim sobre essa questão da nossa renúncia perante as coisas que não são tão necessárias na nossa vida, né? E sobre como a gente tem que pôr em prática essa questão da nossa gerência de tempo. Como no dia a dia a gente tem que dedicar o nosso tempo de forma correta, saber gerenciar ele e principalmente para que a gente evite cair na procrastinação, cair na indisciplina e de certa forma que a gente realmente se torne uma versão melhor de nós mesmos. E principalmente, estou dando essa dica para vocês comprarem uma agenda, porque a agenda de fato ajuda muito vocês na questão da organização e principalmente que vocês saibam discernir o que é melhor para vocês, o que vocês têm que ser, o que vocês sabem que tem que ser feito e o que vocês sabem que podem dedicar menos tempo a isso. E no caso, que a gente deve ter sempre essa priorização do nosso tempo no dia a dia. Então esse foi o vídeo, gente. Até a próxima e quero que saibam que a gente vai aumentar a nossa frequência de conteúdos. E sobretudo é isso, gente. Até a próxima.